Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vida saudável e missões. O desafio de ter uma vida saudável no campo missionário. Será que é possível? Vamos saber, hein? Mas antes eu peço, por favor, deixa seu like já pela fé. O que mais, gente? Esqueci. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e no finalzinho deixa um comentário. Por favor, hein? Vamos pro vídeo. Então, gente, eu já me sinto assim no campo missionário, mesmo estando no Brasil. Porque são tantas adaptações que eu estou passando que é um pouco do que eu vou viver lá, né? Claro, salva as proporções, mas eu tenho total certeza que já é um preparo do Senhor também nesse sentido para mim, né? Essas mudanças. Primeiro eu mudei para a casa da minha irmã, eu tive uma adaptação, depois eu mudei para cá, aqui 2 vezes eu mudei de casa. Então, assim, são muitas adaptações de alimento, de local físico. Eu falo no sentido de fazer exercícios, né? Porque eu não faço exercício em academia. Os exercícios, por exemplo, você achar um local adequado para fazer, porque já é uma vantagem eu não fazer exercício em academia, eu não gosto de academia, porque lá eu não vou ter isso, lá em Moçambique. Mas, de qualquer forma, é um desafio você sempre achar um local adequado, né, para fazer, onde não tem pessoas te olhando. É um desafio também. Não é algo assim simples, dependendo da onde você está, igual no meu caso. Primeiro eu fui para a casa da minha irmã, depois eu vim para essas 2 casas. Então, assim, são reajustes que eu tenho que fazer, que eu estou tendo que fazer em 3 meses, reajustando sempre a minha rotina. E não tem sido fácil, mas o Senhor tem dado graça. Aleluia! Se vocês viram os vídeos antes desse, se não viram, por favor, hein? Na hora que terminar esse vídeo aqui, corre lá e maratona os outros, hein? Ajuda missionária. Também porque eu acho que eles são muito interessantes, gente. Não é só para me ajudar, tá bom? Então, assim, foram muitas adaptações. E eu acho que esse é o nosso maior desafio no campo missionário, em relação à vida saudável. É reajustar, né? É se adaptar na sua realidade. Às vezes me fogem as palavras, gente. Na sua realidade atual. Então, assim, são adaptações. Eu tenho passado esses processos e eu estou aprendendo muito já aqui no Brasil. Por isso eu me sinto no campo missionário. Gente, eu continuo aqui com a minha colinha para eu não me perder. Bom, né, gente? Então, como eu estava dizendo, eu acho que esse é o nosso maior desafio, as adaptações. No caso ali da vida saudável, adaptar a alimentação, os alimentos, adaptar o espaço físico para fazer os exercícios, os horários, né? Porque muda muito. Mas aí vocês podem me perguntar, podem dizer, né? Ah, Sol, mas você não precisou adaptar os alimentos aqui no Brasil. Você está no Brasil ainda. É verdade, gente. Mas eu precisei sim, porque, por exemplo, quando eu morava sozinha, eu tinha uma geladeira, um espaço de geladeira só para mim. Eu tinha um armário só para mim. Então eu poderia comprar em grandes quantidades. Eu podia facilitar a minha vida deixando os alimentos esquematizados, semi-prontos, né? Congelados, que isso ajuda muito na nossa rotina. E aí, quando eu fui para a casa da minha irmã,
ainda deu, porque eu levei, a minha geladeira tá na casa da minha irmã, então eu colocava as minhas coisas lá. Em relação à alimentação, foi ok, mas já em relação aos exercícios, não foi tão ok. E olha que eu tinha espaço, mas eu creio que aquela mudança, até você, né, erguer seu corpo novamente. Mas eu tô atropelando, gente. Eu tô com o tablet e eu estou atropelando os meus assuntos. Melhor seguir aqui que vai dar bom. Então, assim, em relação à alimentação, teve muita mudança, sim, né, aqui no Brasil. E eu vou explicar isso para vocês no decorrer do vídeo. Mas antes, eu quero falar um pouco para vocês verem as mudanças, vocês têm que conhecer como que era antes. Então eu vou contar para vocês como que era a minha rotina antes de mudar para casa da minha irmã. E aí vocês vão ver, vão constatar que de fato está havendo várias adaptações em pequenas coisas que talvez aos olhos das pessoas sejam imperceptíveis, mas para a gente que está vivendo, são adaptações. São difíceis, não são fáceis. E é isso, né? Eu vou explicar para vocês, mas antes vamos aqui falar um pouco sobre a minha rotina antiga. Eu acordava todos os dias às 4h30 da manhã. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã e como eu funciono melhor de manhã, eu preferia fazer minha leitura bíblica de manhã. E aí eu fazia os meus alongamentos, né, a minha fisioterapia antes de ir para o trabalho. Então eu tinha toda uma organização, fazia o meu chá. O meu chá é um chá, não é um chá de delícia, é um chá anti-inflamatório, que eu tomo todos os dias 2 xícaras, uma pela manhã e outra à tarde. Então, eu precisava ali de tempo, porque eu pegava serviço às 7 horas da manhã, então por isso eu acordava às 4h30. Então aí já era uma rotina assim, bem diferente, né? E ali eu tinha o meu tempo comigo, com Deus, tinha o meu tempo ali com o meu corpo, né? Preparando o meu corpo para o dia através da fisioterapia, né? Os alongamentos. Fisioterapia que eu falo, gente, são alongamentos que eu faço, que ajuda muito o meu corpo em relação principalmente à fibromialgia. Então ali eu tinha aquele tempo comigo, né, com o meu corpo, com o meu espírito, com a minha alma, e eu me preparava para o trabalho, me preparava para o dia. E então eu ia, né, para o trabalho, e quando eu retornava, eu almoçava, tinha ali um tempo de cochilos, tirava uma sonequinha à tarde, né, porque eu acordava muito cedo, e infelizmente um hábito que eu ainda não consegui adquirir foi de dormir cedo todos os dias. Mesmo que eu deito cedo, eu fico rolando na cama, mas eu vou conseguir, eu vou contar aqui para vocês. Então, como eu estava dizendo, eu tirava ali a minha sonequinha, né, na parte da tarde, acordava, fazia os exercícios, seja a caminhada na rua, que eu intercalo, um dia eu faço caminhada, um dia eu faço HIIT, ou fazia o HIIT, né, em casa mesmo. E ali eu tomava um banho, assistia algum vídeo educativo, que eu gosto muito de ver vídeos no YouTube, vídeos sobre Moçambique, vídeos sobre alimentação, sobre vida saudável, as coisas que eu gostava de ver, ou alguma pregação. Então eu ficava ali, passava um tempo depois do banho e fazia o meu lanche, que já estava semi-pronto, né? E ali eu jantava, eu nunca janto, eu sempre faço um lanche. E também era o momento, esse tempo após os exercícios, que aí dava por volta das 18 horas, mais ou menos, era o tempo que eu fazia também as coisas da escola, porque professora sempre tem coisas de escola para fazer. Em casa. Se você não sabia, fique sabendo. Então é o momento que eu fazia ali as coisas da escola também, sempre tinha muito. Por isso que eu sempre ia dormir tarde, porque eu sempre ficava ali mexendo com muitas coisas. E no outro dia era a mesma coisa. E
aí, quando eu tirei licença do trabalho, que foi em novembro, a minha rotina já mudou, porque eu já não tinha que ir para a escola, eu já não tinha que acordar às 4h30 da manhã. Então, ali já, embora eu ainda não tivesse mudado de casa, ali já houve também uma adaptação, houve também uma mudança. Uma mudança gostosa, né? Claro, porque eu podia acordar um pouquinho mais tarde, não precisava ser às 4 da manhã, mas eu tinha que ter disciplina, porque exigia um esforço maior meu, porque eu não tinha obrigatoriedade de acordar cedo, mas era bom para minha rotina, eu manter essa rotina de não acordar tão tarde. E aí eu fui ali pelejando, acordava às 7, às 8, às vezes às 9, mas eu queria sempre acordar às 7, para manter ali a minha rotina, né? Fazer as mesmas coisas, mas um pouquinho mais tarde. Então houve poucas mudanças, mas houve mudanças. E mudanças boas, sim, porque também a minha vida, eu creio, de adaptações em Moçambique não vai ser só de mudanças ruins, né, pessoal? Vamos combinar. Senhor, olha para a tua filha. E aí, então, após esse período, eu fiquei assim, acho que um mês mais ou menos assim na vida boa. E aí eu mudei para a casa da minha irmã. Lá eu consegui manter a alimentação, glória a Deus, mas os horários foi luta e batalha, porque eu não acordava cedo, acordava umas 10 horas da manhã e consegui também manter a físio, graças a Deus, mas os exercícios não fiz exercícios enquanto estive ali na casa da minha irmã. E eu fiquei lá por uns 20 dias até eu alugar o quarto nessa casa que eu moro hoje, né? Então a adaptação na casa da minha irmã foi tranquila em relação à alimentação, mas em relação aos horários e aos exercícios, foi ladeira abaixo. Mas também nesse período que eu estive na casa da minha irmã, eu tive um período que eu fiquei com muitas dores da fibromialgia. Então também, talvez isso também tenha atrapalhado um pouco. Mas eu não vou colocar desculpa só nisso não, porque mesmo com as dores da fibromialgia, eu sempre faço o que eu dou conta de fazer. E eu não estava me esforçando para fazer nenhuma caminhada. Mas eu tive sim um período de dores, né? E aí depois eu mudei para esse quarto. Lá então foi muito difícil manter, porque principalmente a alimentação, porque a geladeira era muito pequena e eram 4, 5 garotas comigo, então eu tinha um espaço mínimo na geladeira, então não dava para congelar os alimentos. Então, assim, a alimentação foi o mais difícil, assim, em relação a estar morando nessa casa, porque eu tinha uma rotina, eu tinha uma rotina alimentar, coisas que eu gostava de comer, que eu já não podia comer lá, porque eram coisas que eu precisava do freezer. E eu não tinha espaço no freezer para deixar as coisas congeladas. Então, assim, eu tinha que fazer praticamente a minha alimentação todos os dias. Então, era algo também que não era prático, né? E que também demanda um tempo. Quando você já deixa as coisas esquematizadas e semi-prontas, em 20 minutos você vai na cozinha, faz o seu lanche, faz o seu almoço e se alimenta. Mas quando as coisas têm que fazer tudo, demora muito mais. Então, ia ali um tempo do meu dia em relação à alimentação e também a adaptação dos alimentos, porque eu não comia mais as coisas que eu estava acostumada. Vou dar um exemplo para você. Sempre depois do almoço, eu gosto de chupar um picolé de fruta. Eu congelo o abacaxi, eu congelava manga. Era o meu picolé saudável e eu sempre gostava de comer após o almoço. Eu já não poderia fazer isso mais, porque eu não tinha espaço. Então, aí eu pegava, comprava laranja. Gente, com todas as dificuldades, eu sempre consegui adaptar a minha alimentação com a minha realidade atual. Até aqui o Senhor tem me ajudado, porque não é fácil.
Então, assim, eu ia lá, comprava laranja, que é algo que dá para descascar, porque eu sempre gosto de comer uma fruta depois do almoço. Então, eu ia lá, descascava uma laranja, chupava uma mexerica, o que dava. Mas eu sempre comia uma frutinha depois do almoço. Já em relação aos exercícios, foi mais difícil. O HIIT, por exemplo, só conseguia fazer quando elas não estavam em casa. Porque você fica pulando, né? Mesmo que eu colocasse baixinho o vídeo, você fica pulando, aquilo ali faz barulho. Eu não sei o que elas estão fazendo no quarto delas, se elas estão dormindo. Então, assim, eu nunca quero incomodar ninguém. Não quero mesmo. Então, era mais difícil. Quando elas não estavam em casa, eu tentava fazer um HIIT ali, mas foram poucas vezes. Mas a caminhada eu sempre tentava fazer. Mas também ainda não tinha conseguido adaptar os exercícios como era antes, né? Eu fazia, mas não sempre. Então, em relação aos exercícios, foi muito difícil também. Mas eu fui ali, ó. Agora, já a físio, eu conseguia fazer todos os dias os meus alongamentos, graças a Deus. E os meus alongamentos são em torno de uns 10 minutos. Então é coisa rápida e não fazia barulho, eram alongamentos, né? Então foi bem tranquilo mantê-los também. E os meus estudos, a minha leitura, os meus trabalhos, que eu estou fazendo alguns cursos pela internet, alguns trabalhos pela internet, isso aí eu consegui fazer também, apesar da atribulada, né? Da primeira casa. Se vocês viram os vídeos, vocês viram o aperto que eu passei aí com uma pessoa lá. Abrindo esse parêntese, né? Às vezes ela fazia tanto barulho que eu ficava o dia inteiro com fone de ouvido. Gente, chegou a ferir os meus ouvidos de tanto usar o fone de ouvido. Ai, mas graças a Deus essa fase passou, né? Fecha parênteses. E nessa casa eu fiquei por volta de 2 meses. Agora, já na casa que eu estou atualmente, ai, a paz reinou, aleluia! Depois da tempestade vem a bonança, glória a Deus! Aqui nessa casa tá bem tranquilo de manter a minha rotina de alimentação, de exercícios, de estudo, de trabalho, de leitura, de tudo, gente, tá muito tranquilo. Lógico que a alimentação sofreu reajuste porque eu tenho mais espaço na geladeira, glória a Deus, mas não o espaço de quando eu morava sozinha, que eu tinha geladeira, o freezer todo para mim, né? Mas melhorou muito. Eu tenho mais espaço na geladeira porque aqui só fica 2 garotas, sendo que uma delas trabalha à noite e dorme durante o dia, e a outra ela só vem os finais de semana. Então tá bem tranquilo aqui, eu consigo fazer os exercícios no terraço, igual agora, por exemplo, eu tô no terraço para gravar os vídeos. Então eu consigo vir aqui pro terraço para gravar vídeo, para colocar voz no vídeo, para fazer os meus exercícios e vou fazer minha caminhada na pista que tem em uma rua próxima aqui. Então, assim, e psicologicamente eu tô bem, né? Eu tô num ambiente de paz, glória a Deus. Então tem sido muito tranquilo e até a alimentação também. Lógico, como eu disse, eu não tenho o espaço que eu tinha, mas dá para deixar muita coisa na geladeira, que eu tenho bem mais espaços. Então minha rotina tá maravilhosa aqui. Mas, nesse momento, eu estou saindo de uma dengue. Eu tive dengue, gente. Eu fiquei aí uns 20 dias muito perrengue mesmo. Então, aí deve ter uma semana, mais ou menos, que eu já estou voltando à minha rotina de exercícios, de alimentação, porque eu não estava conseguindo comer nada. Tudo eu vomitava. Então, assim, saiu tudo do ritmo, mas foi só por causa da dengue. Então, assim, agora eu já estou bem melhor, já estou conseguindo comer normalmente, voltei à rotina de exercícios. E é isso aí, aqui tá muito bom mesmo a minha rotina. Agora, já lá em Moçambique, será uma nova adaptação, né, gente?
Será. E eu creio, assim, que principalmente em relação à alimentação, porque eu não vou encontrar todos os alimentos que tem aqui no Brasil, e as coisas que eu encontrar são muito caras, porque eu estudo muito sobre Moçambique. E o custo de vida lá é muito alto, então não sei se eu terei condições, né, de comprá-las quando eu encontrar as coisas que eu estou acostumada a comer aqui no Brasil. Então eu irei me adaptar, comendo o que dá, do jeito que dá, e isso eu estou aprendendo aqui, já no Brasil, a viver do jeito que dá, comer o que dá, fazer os exercícios do jeito que dá, e não deixar de fazer. Né? O importante é a gente achar soluções e parar de dar desculpas. Ter uma vida saudável é uma questão, gente, de decisão. A gente precisa decidir. E aí, a partir do momento que você decide, vão vir adversidades, vão vir obstáculos, nossa, muita coisa para impedir você andar em cima daquela decisão. Mas você precisa se manter firme na decisão. E quando vir as coisas para te tirar desse caminho, você para de dar desculpa, não fiz por causa disso ou por causa daquilo, e comece a achar soluções. E volte, igual aconteceu assim, em vários momentos que eu saí um pouco, mas quando eu pude retornar, eu retornei. E é assim. Hoje não dá, amanhã vai dar. A gente precisa fazer, eu preciso fazer o meu melhor hoje. Nem sempre o meu melhor hoje vai ser melhor do que ontem, mas ele tem que ser o melhor de hoje. Tipo assim, eu colocar minha cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz o melhor que eu podia fazer hoje? Eu de fato fiz o melhor que eu podia fazer hoje? Se eu fiz, ok, vamos embora para outro dia. Em nome de Jesus, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas se não for, faça o seu melhor amanhã. E é assim, todos os dias, decidindo ter uma vida saudável, decidindo não dar desculpas. Só você pode fazer isso por você, só eu posso fazer isso por mim. Ninguém pode tomar essa decisão por mim, ninguém pode ter atitudes, né, ações no dia por mim, só eu posso fazer isso. Então, bora parar de dar desculpas e vamos achar soluções. Amém? E agarre no Senhor, que Ele é contigo, assim como Ele tem sido comigo o tempo inteiro. Sem Ele eu jamais daria conta. Amém? Então o vídeo de hoje foi isso, eu quis compartilhar um pouco para vocês, né, sobre o que eu estou vivendo. Eu já estou vivendo no campo missionário e estou vivendo uma vida saudável no campo missionário. É possível. Amém? Então, fiquem com Deus. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Gente, eu tenho esquecido de falar do sininho das notificações. Vocês precisam ativar o sininho para vocês saberem quando tem vídeo novo aí no canal e não perderem nenhum conteúdo. Combinado? Então, até o próximo vídeo. A gente tem um encontro marcado, hein? Não esquece. Beijos, tchau!